E também direto pela RTP Internacional, cujos telespectadores, aliás, nos estão já a telefonar desde o início do programa. Vou agora falar com o Dr. Vítor Alexandre. Boa noite. O Dr. é o inspetor coordenador da Direção Central do Combate ao Banditismo da Polícia Judiciária. Tarefa complicada a sua, melindrosa. Afinal de contas, quando há atos de violência, é à Polícia Judiciária que cabe a investigação. O que nem sempre deve ser fácil, porque se calhar os senhores, naturalmente, e por, enfim, por uma certa comunhão de profissão, têm mais tendência a estar do lado dos polícias que agridem, quando é o caso de agressões por polícias, do que do lado das vítimas agredidas, ou não? Não sei porquê, Maria Elisa. Eu diria que a nossa não tem esse espírito corporativo? Não, de forma alguma. O que nos norteia é uma lei, é essa que temos que cumprir. E quando se nos depara uma situação, temos naturalmente que analisar sob o ponto de vista da investigação criminal, se é um crime ou não. A partir daí, procedemos consoante aquilo que deve ser a nossa atuação, sem nos preocuparmos se é com um branco, se é com um negro, se é com um cigano. Isso seria falsear a própria investigação. Não vejo, portanto, que essa análise possa ser correta. Olha, esta era um pouco uma provocação, como compreende, porque, como ainda há pouco o Dr. Carlos Miguel referia, nem sempre a ação policial é muito simpática para o cidadão. Isto é um eufemismo que eu estou a empregar. Nem sempre os polícias são muito cordatos e muito simpáticos para com aqueles que se queixam, para com as minorias discriminadas, mas é evidente que, enfim, não seria o senhor que teria que responder a essas questões, talvez os responsáveis da PSP, por exemplo. No entanto, me diga uma coisa, nesses problemas cuja investigação vos é solicitada, quais são as etnias mais vezes envolvidas em conflitos de natureza racial? Bom, importa fazer aqui uma distinção. Temos escutado ao longo dos tempos a existência de muitos casos. O público é normalmente confrontado com a existência de muitos casos de natureza racista. Nós discordamos desta opinião porque, se bem formos a ver, aquilo que poderemos caracterizar como fenómenos puramente racistas, se calhar, e posso indicar-lhe, o ano 1985, se calhar as pessoas ficaram escandalizadas se eu disser que se registaram só, na nossa ótica, 3 casos. Em que ano disse? Em 95. 95. 3 casos que reputamos, efetivamente, com forte tendência racista. Bom, mas houve um caso gravíssimo, que foi o caso do Alcino Monteiro. Esse é um deles. E basta que haja um para que o problema seja muito grave. Sem sombra de dúvida, até porque ocorreu uma morte. Mas vamos confiná-lo ao seu devido lugar. Não vamos entender agora que toda a sociedade portuguesa é racista. A nossa história demonstra a forma como estivemos em África, a forma como recebemos os outros povos, veio demonstrar claramente que não somos, na minha ótica, um povo racista. Como dizia o poeta e muito bem, uma andorinha não faz a primavera, e também um exemplo, ainda que não faz de volta a repeti-lo, ainda que negro para a sociedade portuguesa, não representa de forma alguma a circunstância de sermos um povo racista. Só entre o Dr. Vítor Alexandre e o João Paulo Neganga já podia ficar entregue, só a vós os dois já podia ficar o resto do debate esta noite, uma vez que, como sabemos, ele tem uma opinião completamente diferente, mas eu queria confrontá-lo, por exemplo, com aquilo que acabou de dizer o José Falcão, do SOS Racismo. Ele referiu um estudo apresentado no Parlamento Europeu, segundo o qual os jovens portugueses são os mais intolerantes da Europa, não é? O que é que pensa disso? Não vai nada na linha do que o Sr. Doutor pensa? É natural que eu tenha uma visão diferente, eu analiso essencialmente do ponto de vista policial. Porque fico o Sr. Doutor fez a guerra em Angola? Não, não fez. De qualquer forma... Em África, desculpa, em África não fez. De qualquer forma, estou preocupado com o facto de muitas vezes propalar, como disse ainda há pouco, que existem muitos fenómenos, que todos os incidentes que são registados têm um caráter racial. Não têm, são fenómenos que ocorrem muitas vezes entre pessoas de cores diferentes, raças diferentes, mas também ocorrem, naturalmente, entre pessoas da mesma raça. O facto de assistirmos muitas vezes a um assalto a um indivíduo de raça negra perpetrado por um branco ou vice-versa, não significa necessariamente que esse é um fator raça que está na base, mas um fenómeno criminal. É aí que devemos entender. É evidente também que a pessoa que se sente lesada é capaz de depois ter o seu sentimento racista, surgir-lhe o sentimento racista. Mas, à partida, como disse, muitas das circunstâncias que nos são apontadas, como de criminalidade com origem racial, não têm, na sua origem, não tem essa origem. Racista. Voltemos ao caso do Alcino Monteiro, que revoltou e revolta até hoje a sociedade portuguesa. O João Paulo, ainda anteontem, tanto quanto sei, esteve a jantar com os pais do Alcino, não foi? Como é que eles se sentem hoje? As pessoas estão lesadas, não é? E ficam sobretudo, pronto,
O objetivo é que eles viessem ao programa, não é? Mas não foi possível, porque há mágoa e, como eu tenho Porque dito... eles provavelmente ainda não conseguem sequer falar disso em público, Sim, há o aqui que um é problema, perfeitamente o legítimo. problema da vitimização é um problema muito grave, porque quando ali o senhor inspetor diz que são problemas, houve três casos que foram formais, que foram apresentados, 3 casos que vieram a público. Agora, há os casos que não vieram a público, porque uma pessoa que é espancada pela polícia, quando a polícia toma uma atitude racista, essa pessoa é obrigada a ir fazer queixa à polícia, o que é um contrassenso. O João Paulo defende que os crimes racistas deviam ser considerados crimes públicos e que, portanto, não deviam depender de queixas para que houvesse procedimento Exatamente, criminal. É porque a isso? pessoa que Doutor, qual é que é a sua opinião? Não corresponde exatamente à verdade. Não tem necessidade de apresentar forçosamente em qualquer entidade policial. Pode apresentá-lo no Ministério Público, pode apresentá-lo a outras entidades que canalizarão. Sim, mas o Ministério Público ou o sistema judicial vai dar tudo no mesmo, porque o juiz que absolveu o indivíduo que espancou um negro faz parte do sistema judicial. Portanto, se for espancado, é um contrassenso que eu vá de novo ao Ministério Público que me espancou, ou à Polícia Judiciária. É um contrassenso. Eu sou capaz de compreender a sua revolta. De qualquer forma, não me compete a mim analisar uma decisão judicial. Deixem-me só que o judicial não está aqui representado. Seria ainda para um foro que não está aqui representado. É verdade. Elisa, dá-me licença que diga que ontem a Assembleia da República aprovou uma lei que eu acho que é extremamente importante, que é que qualquer associação se pode constituir como assistente, portanto, pode ajudar a acusação e a procura de provas relativamente a um crime considerado como um crime tipo racista. É evidente que isto não é só um caso português. Bélgica e Holanda têm exatamente esta mesma figura. Eu acho, no entanto, que é uma grande conquista. Aliás, já tinha sido proposto pelo Dr. José Leitão, pela deputada Celeste Correia. Eu acho que é uma grande conquista da democracia portuguesa a aprovação desta lei ontem, dia 23 de maio. Muito bem. Vamos falar com um colega seu, um outro sociólogo, o Dr. Rui Pena Pires. Boa noite, Dr. O Dr. é coautor do estudo Portugal, País de Imigração, um estudioso também destas questões. Eu fui também surpreendida pelo estudo que o José Falcão referiu, segundo o qual os jovens portugueses seriam os mais intolerantes da Europa. Partilha desse ponto de vista? Não sei, não tenho elementos sobre isso. Mas o que é que pensa? Há muitos anos que se dedica a estas questões. Não, eu penso que nós temos que ter um bocado de cuidado a falar sobre racismo em Portugal. Nós passamos numa fase em que sustentávamos que não havia racismo em Portugal para uma fase em que parece que estamos a dizer que todos os portugueses são racistas. Tudo é racismo. Claro. Agora, também é preciso ter cuidado porque o racismo, de facto, em Portugal pode vir a aumentar, não tanto por questões educativas, que são obviamente fundamentais, mas porque se estão a acumular situações que favorecem representações racistas. Eu penso que o problema fundamental neste momento em Portugal é mais ou menos este. Nós temos uma política de imigração laxista, que permite que sejam ativamente recrutados para trabalhar em setores informais da economia pessoas que, por acaso, são minoritariamente negras porque vêm da África. Ora, o racismo faz duas coisas. Diz, primeiro, que certas pessoas com certas características são inferiores. E se nós vamos acumulando situações de exclusão em que as pessoas aparecem como inferiores, estamos a credibilizar essa imagem. Mas, no fundo, a doutora então defende, como eu me lembro de ouvir defender por certos políticos, a ideia de que, em vez de continuarmos a permitir a entrada de mais imigrantes no nosso país, devemos primeiro inserir ou permitir que os que cá estão estejam socialmente inseridos e disponham do mesmo nível económico e não sejam sujeitos, por exemplo, a formas de exploração como as que acaba de referir, é isso? São duas coisas diferentes. Eu acho que a imigração não deve ser proibida. O que eu acho que deve ser proibido é o recrutamento ativo de imigrantes para trabalharem em situações de exclusão à partida. Ou seja... Mas esses imigrantes fazem-no muitas vezes porque não têm outra possibilidade de sobreviver. Aceitam essas condições porque não têm outra possibilidade de sobreviver. Mas justamente porque ainda não estão inseridos, antes de não é? eles aceitarem, foram procurados para aceitar. Foi-lhes feita a oferta para virem para aqui nestas condições. Se quiser, o problema da imigração em Portugal começa no mercado de trabalho e na regulação do mercado de trabalho. Enquanto permitirmos que haja um mercado de trabalho informal florescente, enquanto permitirmos que sejam recrutadas, que operem redes de recrutamento mais ou menos
ilegais em Portugal, nós estamos a criar um barril de pólvora, porque estamos a credibilizar a imagem do racismo. Não só estamos a produzir situações em que as populações vivem em situações de exclusão de brutal. grande tensão social Exato, elevada, não é? Como, sobretudo, estamos a credibilizar a imagem racista, porque depois é muito fácil dizer, estão a ver, eles até estão a ocupar aqueles lugares. Portanto, não é só um problema de educação, é também um problema de política. E, no fundo já, se eu bem percebo, a sua ideia é que a vigilância, digamos assim, a fiscalização devia ser feita ao nível de quem recruta, ao nível do mercado de trabalho. Ao nível do mercado de trabalho, exatamente, é a primeira coisa. Agora, deixe-me só reagir em relação a uma coisa que foi aqui dita. Eu penso que para poder combater eficazmente o racismo, nós temos que salvaguardar aquilo que é uma conquista fundamental das sociedades modernas democráticas, que é a ideia de que os indivíduos são indivíduos independentemente de atributos que herdam, independentemente da raça, independentemente do sexo, etc. No dia em que nós institucionalizarmos as cotas ou sistemas parecidos em Portugal, estamos, a meu ver, a considerar outra vez que, afinal, a raça ou outras características adquiridas são significativas, diferenciam as pessoas. Ou o simples facto de ser mulher, por exemplo. Ou ser mulher ou outra coisa qualquer. Eu tenho muito medo, eu percebo porque está se por trás reivindica da lógica das que é cotas. para apressar uma recuperação de uma situação de exclusão. Mas penso que é uma das medidas mais perigosas e que tem que ser usadas com mais bom senso, porque de outra forma nós poderemos estar a recriar as raízes culturais do racismo. Quer dizer que por ser branco, por ser negro, por ser homem, por ser mulher, tem-se direitos diferentes. Bom, é uma outra questão. Essa questão das cotas é uma questão que em si só também merecia um longo debate, mas agora vou continuar com o Ângelo Torres. Boa noite, Ângelo. Você é de São Tomé e é ator. E penso eu, um dos poucos atores negros inseridos no mercado do trabalho teatral em Portugal, que já de si não é fácil. Não é propriamente muito fácil ser ator em Portugal. Como é que você tem tido facilidade em encontrar trabalho? Não. Você não pertence àquele grupo de que fala o João Paulo, que é do desporto, da dança e da música. Aí sim, os negros, as pessoas da raça negra, sabe-se que são especialmente aptos. Não há a mesma tradição, não há a mesma ideia em relação ao teatro. Isso de sabe-se que são especialmente aptos, eu também discordo. Também discorda? Sim. Uma pessoa... Pensa-se, exatamente. Que outra, eu acho, como disse muito bem o seu doutor, é que outra forma também de diferenciar as pessoas. Porque, à partida, o Michael Jordan, se não tivesse possibilidade de treinar, nunca seria o Michael Jordan. O problema é, a única forma que ele viu de escapar à fome era apostar nas suas capacidades físicas. Claro. E apostou e venceu, só isso. E se lhe dessem possibilidade de poder usar a sua inteligência, se calhar ele seria um grande sociólogo. Se calhar, não sei. O problema é que os negros, há pouca saída que nós temos, a única porta que nos abrem precisamente é aquele. Eles são bons para correr e a malta corre. Que é a única para dançar, e para cantar. E a malta canta, tu corre. Porque Mas não é verdade que são mesmo bons, são especialmente bons. Não é. Qualquer um branco pode fazer como é que o Jordan faz. E vê-se brancos na NBA, vê-se branco que canta muito bem, vê-se brancos... Claro que se vê isso. Tanto é que, segundo consta, entre aspas, dos melhores bailarinos do mundo, quase todos são brancos. O Nureyev, o Nijinsky... Está a falar do bailado clássico. E quem são para si os melhores cantores? Os melhores cantores? Há tantos. O nome? O nome, Freddie Mercury, por exemplo, canta muito bem. E era branco? Era branco. Como o Michael Jackson canta muito bem, e é preto. Já não se sabe bem. Mas eu estava-lhe a perguntar se você... Foi o simples facto da atividade teatral em Portugal ser difícil, requerer muito espírito de persistência e muito espírito de luta, sim, que dificultou a sua integração, ou também a sua cor? Isto também é relativo. O problema é o seguinte. É o mesmo em relação aos futebolistas, aos bailarinos, etc. Porque se eu sou para a dança porque sou negro, no teatro eu só faço um papel porque sou negro ou preto. Como se o papel exigir que seja negro. Se a pessoa que escreveu o dramaturgo, entre aspas, preto, aí lembra-se, quantos pretos há cá no mercado? Então vamos escolher. A característica que eu quero é essa aqui. Se enquadrar na minha característica, é para mim. Se enquadrar na característica do Orlando, do Miguel, do Daniel, do Rui, será para eles. Agora, eu acho que, para começar, eu também não defendo o sistema de cotas. Eu não quero que uma companhia tenha 4 pretos como atores. Não dependo. Isto é, vamos fazer um papel. Esse papel é de quê? De médico. É engraçado. Pelas características do Ângelo Torres, do Orlando Cedo, quem seja,
esse é capaz de fazer bem esse papel, independentemente se ele é preto ou é branco. Porque nós já demonstramos... E se o dramaturgo não tiver dado nenhuma indicação, Mesmo que não no, tiver dado no sentido de qual deve ser a qual deve raça ser do médico? a raça. E vê-se, por exemplo, na televisão, esse meio aqui... Você está a trabalhar na televisão, mas na concorrência. Estou a trabalhar na concorrência, está a trabalhar na SIC. Na televisão, porque... Não é? Eu ainda não vi o programa em que você participa. Pois É Atenção Estrela, não é? Atenção Estrela. É bom? A série original é boa. Ah, e esta? Esta vai ser muito boa. Ainda bem. Se você dissesse que não, também perdia o emprego, era um bocado aborrecido. Agora vou conversar com dois jovens namorados. Ela é a Célia, ele é o Gustavo. É um outro casal multirracial. Já há pouco tivemos o Mohamed e a Maria de Lourdes. E agora temos um casal em que a raça também é diferente. E eu penso que, mesmo em tipo no que se refere a casais multirraciais, de conjunto branco e preto, o mais corrente é o contrário. Isto é, os homens pretos casarem com mulheres brancas. Não é verdade? Não é essa a ideia que tem, Célia? Não. Não? Não. Não sei, pode ser que os nossos sociólogos tenham estatísticas sobre isto, mas eu é a ideia que tinha. Não, mas, também nunca fiz nenhuma observação particular sobre isso, mas não tenho essa ideia. Ou seja, acha que a sua cor, a sua raça, nunca foi impedimento para o seu relacionamento afetivo com homens, independentemente da raça deles? Não. E concretamente, no caso do Gustavo, é o seu primeiro namorado? Não. E os outros? De que raça eram? Alguns eram brancos, outros eram pretos. Já teve muitos, que idade tem? Mas agora vai. Este é um relacionamento estável? Pensam que seja? Tem sido. Sim. Tem sido? Tem sido até bem. Como é que a sua família, Gustavo, aceitou a Célia? Houve alguns problemas? Não. De espécie nenhuma? Espécie alguma. Porque há aquela ideia de que os portugueses realmente, como se tem dito aqui, não são racistas, mas quando um jovem chega à casa e diz ao pai ou à mãe, vou casar com uma mulher preta, eles dizem, pois, não vejo nada contra, mas ter netinhos, mestiços, não sei se é... Não lhe aconteceu isso? Não. Também casamento ainda está um bocado... Ainda não estou a pensar em casar. Casamento também está um bocado distante, sim. Mas não lhe faz qualquer confusão, portanto, Não, e falando de uma forma mais séria... Nem acredito que a minha família fizesse. E assim em particular, ter filhos da Célia é uma coisa que pode acontecer, naturalmente. Sim, se nós quisermos um dia. Olha, e como é que os seus outros amigos não aceitaram a Célia? Você tem mais amigos brancos ou partilham igualmente amigos das duas comunidades a que pertencem? Nós pertencemos, no fundo, à mesma comunidade. Os amigos são praticamente... Mas já eram do mesmo grupo, digamos assim? Conhecidos, sim, no mesmo grupo, mais ou menos. Quando é que se conheceram? Não querem dizer? Não sei. Já não sabem? Perto de casa, no café. No café. A Célia tem, aliás, uma particularidade, é que você foi adotada por um casal branco, não é? Sim. Portanto, no fundo, é um exemplo de que as pessoas de outra cor podem ser muito bem aceitos numa família branca. Nunca se sentiu discriminada? Não, nunca. Esse casal tinha filhos? Sim. Você considera-os verdadeiramente como seus irmãos? Sim. Tenho sobrinhos, 4. É como se fossem a minha família. São a minha família. É verdade que os seus irmãos Sim. brancos foram ouvidos na família, muito jovens ainda, quando os seus pais pensaram em adotá-la? Sim, o meu irmão não, mas a minha irmã teve que ser ouvida no tribunal, porque já tinha mais de 14 anos, então... E por lei... Sim, tinha que dizer que me aceitava ou que não me aceitava. Porque você tem direito, passará a ter os mesmos direitos que eles, inclusive a heranças, etc. Uhum. Portanto, a sua história é uma história de uma integração feliz Sim. na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Na vossa só? Ou Não, na nossa sociedade. Na sociedade portuguesa. Eu não me considero integrada, eu considero-me portuguesa. Eu nasci em Portugal. Porquê é que há de estar integrada? Sim. Já cá está tão integrada como eu. Pois. Nascemos ambas aqui, não é? Sim. É um caso particular. Fiquem connosco para a terceira parte deste debate, em que vamos começar a pôr no ar os muitos telefonemas que nos estão a chegar, tanto de Portugal como dos telespectadores que hoje estão connosco através da RTPI. Até já!